A né? gente vive numa situação bastante paternalista, né? O nosso país e o mundo, de um modo geral, é muito paternalista, né? Quando eu falo que é paternalista, a gente tem essa imagem de alguém que supre o que a gente precisa. Essa é a nossa imagem social, né? A gente tem que ter alguém que nos dá o comando, que nos dá as coisas, que nos dá as respostas. E aí, com isso, existe um padrão de relacionamento. A gente tem na sociedade um padrão de como nos relacionamos. E nesse padrão não tem muito espaço para o diferente, né? Exatamente. A escola agora começa a entender um pouco esse processo, né? A gente vê ano após ano a escola se abrindo para esse processo de inclusão social. Mas isso estou falando de 15 anos, 20 anos para cá, para menos, né? Em alguns lugares até menos. Então, historicamente falando, tem muita gente, mas muita gente, que não faz ideia o que é inclusão social de verdade. Exatamente. E não é porque é errado não saber, é que não teve contato com isso, né? Não teve acesso a isso. A televisão plantou muito isso na gente, a mídia de um modo geral, a publicidade. Bom, a sociedade como um todo foi desenhando na história da humanidade essa dificuldade da gente lidar com o diferente. Que você cria um padrão, né? É o padrão da beleza, é o padrão do trabalho, é o padrão social, o padrão de riqueza, enfim, vai pela frente. Para se quebrar esse padrão, tem que criar outro padrão, né? Que é colocar essas diferenças todas juntas para depois criar um novo padrão, né? A gente busca sempre um padrão porque fica mais fácil. Sim, zona de conforto. Mas não tem padrão, né? Exato, não existe padrão na sociedade, não tem padrão entre nós seres humanos, né? Tudo que a gente hoje vê como caminhando para a normatização, desde o início da humanidade existe, né? As diferentes relações, as maneiras, as diferentes formas de estar com os outros, as diferentes características do corpo, tudo isso desde o início da humanidade está presente, mas como tinha muito padrão, eu não me encaixo no padrão, então eu me escondo. Me escondo, fico na minha. Eu fico na minha, não falo, não mostro, não conto sobre isso. E a gente cada vez mais vê que o espaço para o não padronizado está presente, né? E está mais aberto hoje. Então, trabalhar com inclusão social hoje talvez seja um pouquinho mais fácil, mas ainda esbarra um pouco nessas dificuldades todas que a gente encontra pela frente, né? Sim. Como você já está bem envolvido assim nessa pegada, nessa área, o que é inclusão social? Primeira coisa, o primeiro passo para a gente entender o que é inclusão social é a gente estar disposto a não excluir. Né? A gente hoje, lá na cafeteria, a gente deu início em 2020 a um nosso instituto, o Gentes, e o lema do Gentes é esse, né? Inclusão social pela não exclusão. A gente entende isso. O primeiro passo para a inclusão acontecer é o não excluir. Não excluir passa pelo pressuposto que você vai aceitar, acolher, abraçar todas as diferenças, todos os jeitos de existir, todas as maneiras de se colocar no mundo. Então, inclusão social nada mais é do que reconhecer que, inevitavelmente, a gente vive com as diferenças.